Pablo Schneider, Sabrina, Samuel, Sâmia, Vitor e Williana. Todo mundo aí já tomou café, já? Ixi, Maria, deixa eu entrar aqui pelo outro também, né? Pronto, aqui foi ligeiro. Espera aí. Ó, agora vai. Um já tá alimentado, já tomou aí aquele velho beiju com manteiga, aquele pão massa grossa, com ovo dentro. Já comer aquele café, aquele cuscuzinho ali, né? Com Nescau, cuscuz aí, com ovo por cima. Então, todo mundo aí já no ponto para melhorar a manhã de vocês. Eu vou abrir a minha câmera para limpar logo a vista logo de manhã cedo. Para que deixar para depois? Se a vista pode ser limpa agora, né? Olha aí. Então, para pouco, né, Lissa? Né? Eita, eu jogo com esse massinho diferente. Que é o que é, né? Só Jesus na causa, né? Para dar jeito. Deixa eu Ah, sim, entendi. Descobriu o que é. Alguém dá um oi aí, só para me ouvir, estão aí mesmo. Dá um oi, Alice. Oi. Tá com voz grossa? Oi. Ah, sim. Tudo bem. Bom. Eduardo Nunes, Nelson. Vamos lá, vamos embora. Deixa eu ligar isso aqui para não dar tilt. Bom dia, Taimara. Pessoal, duas informações, né, dos avisos. Nessa semana tem a segunda chamada, né? Segunda chamada. Da nossa prova. Tem também sim, alguns alunos, na semana passada foi muito conturbado, muito agitado, me fizeram alguns questionamentos sobre a prova, e alguns eu respondi, outros eu comecei a responder, não respondi, e alguns estão pendentes. Depois eu vou dar um alô para vocês, ok? Acho que nesse horário pela manhã não é mais interessante, né? Vocês estão em aula, mas eu vou dar um alô para a gente tentar sanar a dúvida que tinha, ok? Que possa ter ficado, tá certo? E a outra, eu queria dar os parabéns, né, às mulheres pelo seu dia. Tudo bem? Parabéns aí, que seja mais um dia iluminado. Tudo bem? Pronto, vamos embora. Temos aqui bastante pessoas. Tá todo mundo tomando café, mas já tomaram. Vamos embora. Lembrando que todo dia é dia da mulher. Gostou aí? Nelson. Samuel. Vamos lá. Vamos embora. Vai ser a tela inteira mesmo. Compartilhando. Pronto. Chegaste aí, né? Já está todo mundo visualizando. Ok. Nós vamos dar continuidade. Semana que vem, nós vamos trabalhar também com nossos
amigos professores do, como é que é o nome, pessoal? Da residência pedagógica, ok? Da residência pedagógica. Ok? Pronto. Bem, então, moderador, caso alguém entre aí diferente, pode ser alguém da residência que esteja entrando. Tá certo? Vamos embora. Algum questionamento? Se alguém tiver um questionamento sobre a prova aí ainda, manda aí escreve aí alguma coisa aí que a gente vai tentar resolver, tá bom? Então, vamos lá, meu povo, vamos lá. Ó, todo nosso contexto, né, sobre essa questão de calor e temperatura, a gente vai finalizar essa semana, ok? Essa revisão que nós fizemos. Acho que deve ter sido interessante. A gente tentou revisar o conteúdo que vocês tinham visto no ano passado, né? Tinham visto com a professora Ana Camila. Comecei com ela, você já tinha trabalhado tudo, então estamos só. A ideia foi só. Como é que eu posso dizer? Dar um pouco mais, né? Assim, relembrar o que vocês já tinham visto, né? Tinham visto bem com a professora. E aí fazer focar um pouquinho também no Enem, né? Porque vocês já estão na terceira série. Então, sempre tinham questões do Enem e agora não vai ser diferente, tá bom? Então, essa parte que a gente viu, que é geralmente a primeira parte, a gente viu lá no segundo ano, bem justamente naquele período que começou essa bendita pandemia, sobre calor, temperatura e essas coisas tudo, ok? Então, vocês observaram que isso foi sempre algo, né, relacionado um com o outro. Fala, meu Cristo, o que será isso? Vai tomar ali uns 3 comprimidos de vitamina C, para ver se melhora. Tudo bem, tá tudo ali interligado, né? Tá tudo interligado no sentido de ser sempre o envolvimento de calor, né? Que é a energia térmica, que transita entre corpos, né? Que tem diferentes temperaturas, e relacionado também com a temperatura, que é justamente a medida do nível de agitação das partículas, né? Nós entendemos que todos os corpos, né, as partículas de qualquer corpo, pode ser de uma caneta, né? Pode ser de uma caneta ou qualquer outro material ou ser vivo, ele está sempre em um movimento, né? De forma que a temperatura ela mede essa agitação. Tudo bem? Legal. Quando a gente vai estudar agora calor sensível e calor latente, né? Nós vamos observar o que é necessário, por exemplo, para um corpo elevar a sua temperatura, né? Qual é a quantidade de calor necessária para diminuir, para se retirar de um corpo, para que a sua temperatura diminua, e por aí vai. Tudo bem? Tá entendendo? Tá gostando? Que bom, vamos lá. Qualquer dúvida, é só perguntar. Legal, olha, ó, show esse efeito aí. Foi 3 horas tentando fazer ele. Então, só relembrando aquilo que a gente acabou de falar. Calor é energia térmica em trânsito, devido que a diferença entre corpos, né, de temperatura entre corpos. Aí, ainda complementando, né, costuma-se dizer que o calor é energia térmica em movimento, ok? Em movimento. Tá bem aí um copo com água pegando fogo, né? Eu espero que seja água, espero que não seja nada alcoólico. Nós somos jovens ainda, não podemos ingerir nada desse tipo, ok? Pois bem, tá aí esta imagem que mostra bem o que é para acontecer, ok? Que é o que acontece. A gente já viu, né, novidade essa imagem, né? Eu peguei ela para a primeira aula. Vai o calor, né? Energia vai do corpo de uma maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Bem, só para refrisar mais uma vez, que é muito importante,
Essa ideia é que calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Legal, só para me frisar na mente. Legal, 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 legal. Ou bem, aí nós sabemos que os corpos, eles podem estar, né, pelo menos inicialmente a gente vai trabalhar assim, com esses três estados físicos da matéria. Né? Nós já conhecemos estado sólido, estado líquido, né? Estado gasoso, e que há mudanças entre esses estados físicos da matéria, tá certo? Mudam. Então, por exemplo, aqui nós estamos observando a água, ok? Então, a água no momento pode estar como gelo, ou seja, está no estado sólido. Aí, se houver um aumento da temperatura, vai para o estado líquido, e, consequentemente, se a temperatura aumentar mais ainda, né, ele pode chegar a virar um gás, né, a evaporar. Legal? Pois bem, isso aqui que vocês estão vendo, né, que são as mudanças de fase, não é novidade. Você já deve ter visto em algum momento. Pode ser que não lembre? Pode ser. Mas a gente faz questão de relembrar. Certo? Então, ó, aquelas mais diretas, né? Por exemplo, se você tem um gelo, ok? O gelo vai para a água, né? Olha aí, vamos lá, vamos corrigir. Vamos ver que a água está no estado sólido e ela vai para o estado líquido. Bom dia, Nicole. Qual é o nome que chama? Fusão. Certo? Isso acontece quando? Quando há um aumento da temperatura. E se a temperatura diminuir, né, houver um resfriamento, aí você observa a solidificação. Tudo bem? A água, né, que está no estado líquido, caso sua temperatura seja elevada, né, e nós sabemos que ela atinja um valor maior ou igual, né, a 100 graus Celsius, ele pode sofrer a vaporização e ir para o estado gasoso. Consequentemente, se houver um resfriamento, né, uma diminuição da temperatura, há a chamada liquefação ou condensação. Normalmente é mais conhecido como condensação. E por alguma ventura, se vamos dizer que você está passeando pelo universo e passa perto do Sol, aí você vai e joga um saco de gelo para o Sol. Ali ele não vai passar nem pelo estado líquido. Ele vai logo para onde? Para o estado gasoso. Isso é chamado de sublimação. Quando a mudança no sentido inverso, né, aí chama de sublimação inversa. Tudo bem? Tem alguma novidade? Professor, tem uma coisa que eu não lembrava. Você diz aí, escreva aí. Vamos lá. Pô, bem. Então, dando continuidade, nós vamos falar desse primeiro tipo de calor, que é o que nós vamos trabalhar nessa semana, né? São dois, você já deve ter visto aí. Aqui tem aula 5, mas é aula 6, tá bom? É calor sensível e calor latente. É um calor sensível porque é um calor que está sensibilizado com toda essa questão da sociedade, tudo. Não é sensível dessa maneira, né? Não é um sensível emocionalmente. É sensível porque, né, esse calor, né, ele é, né, Ieda Yara, não entendi o nome dela, mas bom dia. Então, quem é o calor sensível? Né? É o calor que produz uma variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Então, quando você vai bem aí, né? Você aí, Maxwell, vai fazer o seu Nescau, né? Eu acho que é você, né, que faz o seu Nescau. Você pega a água, né, lá no filtro, né? E você vai e bota no fogo, né? Logicamente tem um o papel bota no fogo, no fogão e acende a boca, né, do fogão para aquecer o fundo do papel da panela. Aí o que acontece?
o melhor, né, o ideal é não deixar a água ferver, tá certo? Pelo menos para o café, não sei aí que vocês estão Nescau, CHH, o que é que vocês estão tomando. Mas segundo, por exemplo, aqueles baristas, né? Barista não é o que trabalha no bar, é aquele profissional que é responsável por especialista em café, sabe? Alguém que trabalha nesses restaurantes da High Society, certo? Então, eles dizem que o melhor café é aquele café que a água não atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Se eu não me engano, é ali entre 80 e 90 graus Celsius. Como é que eles sabem? Fazem isso, eu não sei, deve ter um termômetro lá. Mas eles sabem, eles dizem que um café mais gostoso é aquele em que a água não chega nem a ferver. Tudo bem? Pois bem, voltando aqui ao assunto, para você, vamos dizer que você gosta de mesma assim, sem ferver, um pouco só aquecida. Então, para a água aumentar sua temperatura, para ser aquecida, você tem que fazer isso, tem que colocá-la no fogo lá para poder se aquecer. Estou repetindo o que eu tinha dito antes. Pois bem, o que é a questão? Essa situação de você aquecer essa água para fazer o Nescau, para fazer o café, então é só tomar o café. Mais ou menos, né? Seria algo assim, que daria para você sentir melhor o paladar e não queimar a língua. Acho que a ideia é essa, de não queimar a língua. Que não é legal. Da mesma forma, quando você faz aquele suco de bacuri, né, o suco de maracujá, e aí a água não está muito gelada, mas você queria fazer logo, aí você bota na geladeira para resfriar, é a mesma coisa que acontece. Você está observando a ação ali que chamam de calor sensível, ok? Então, ele dá um exemplo bem aqui, que quando colocamos algo, né, para aquecer no fogo, estamos aumentando a sua temperatura, né? Aqui ele está fervendo, mas nós, como já comentei, a ideia é que, por exemplo, ele não ferva, né? Se caso a água esteja, né, no estado líquido. Se for no estado sólido, também já tem que ficar ali abaixo do zero, ok? Alguma variação de temperatura sem que ocorra a fusão, tá certo? Então, o calor sensível ele acontece sempre naquele mesmo estado. Seria o meio termo? Eu acho que seria um meio termo, assim. A ideia geral que não pode sofrer mudança de estado físico. Se você for trabalhar, né, com o gelo, que está no estado sólido, ele tem que permanecer naquele estado, não pode virar água, não pode ter fusão, porque aí já é outra coisa, entendeu? A ideia é o calor que é necessário para aumentar ou para diminuir a temperatura, né? Variando ela, sem mudar o estado físico da matéria. Ou então, por exemplo, nesses dias mais quentes, assim, geralmente hoje não tá frio, né? Tem gente que fala o quê? A água tá tão fria, tem gente que aquece a água para poder banhar. Não sei se é vocês, não sei se a Roberta faz isso também. Tem gente que pede para a mãe, esquenta a água aí. Aqui não tinha isso não. Ou era água gelada mesmo, ou era água gelada. Não tinha essa opção não. Ou então, também a gente faz, no período de viagem ao Bró, a temperatura, né, tá tão elevada que a gente percebe, por exemplo, que a água que sai do chuveiro, ela já sai uma temperatura assim que dá para praticamente fazer um chá, né? Dá para espelar uma galinha aí. Aí o que é que muitas pessoas fazem? Abre, bota no balde, né? E deixa a água diminuir a temperatura, né? Diminuir a sua temperatura. Tem que botar na manilha. Quem tem uma manilhazinha em casa aí? Quem é que gosta de passar o final de semana dentro da manilha? A ideia é a mesma, ok? Por bem, aí esse calor, né, que até então só chamava de energia, né, térmica, ele é uma grandeza, ok? Você sabe, grandeza, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, se ele pode ser medido, ele vai ter o quê? Uma unidade de medida. E essa unidade de medida é algo que a gente está sempre aí falando no nosso dia a dia. Vocês não, vocês ainda estão aí comendo aí
até dizer chega, né? Eu que já estou ali perto, aqui com 70 anos, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou comer, porque senão eu acabo engordando demais, né? Então, eu não posso comer comidas muito calóricas, não é isso? Tu não deve estar ouvindo falar aí. Normalmente as meninas que são mais atentas a essa ideia, né? Tem que ter, eu não vou comer muito porque isso aqui está muito calórico, né? Ou não, né? Ou não. Por bem, o que há aí? Né? Que caloria é essa, né? Aquele, vamos lá. Então, quem é? Vamos ler aqui esse conceitozinho só para a gente abrir mais a mente. Então, a medida de energia, né, é em joule. Nós já vimos vez ou outra, né? Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade por motivos históricos e práticos, ok? Isso significa o quê? Que dependendo da questão, dependendo da situação, você vai encontrar o calor sendo medido em joule ou em caloria, ok? Em joule ou caloria. Ah, professor, o que é que eu vou utilizar? Você vai utilizar o que a questão informar. Se a questão pedir para ser em joule, aí você vai ter que transformar para joule, caso ela dê informação em caloria, e vice-versa também. E aí, como é que você vai saber? Pronto, como aqui ele está informando, a unidade de medida da caloria é o cal. Não é aquele cal branco, não, é cal. Né? E um cal, né, ele é igual a 4,18 joules. Né? E aí, isso aqui também você pode ver algumas questões que ela pode estar com valor alterado, ok? Pode estar aproximado, 4,2 ou só 4. Legal? Mas é importante você prestar atenção sobre isso aqui, ok? Então, vai ter situação que vai estar em cal e pede em joule, e às vezes vai estar em joule e ele quer em cal. Legal? Por bem, vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui, muito boa. Vocês estavam tudo ansiosos para a gente saber isso aqui. Como é que a gente vai calcular tudo isso? A primeira parte é interessante a gente entender o que seria a capacidade térmica, que está diretamente ligada a essa ideia que nós estamos tratando sobre calor sensível, né? Então, o que é a capacidade térmica? Como está dizendo bem aqui, olha aí, ó, é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Ok? Que corpo é esse? Pode ser qualquer corpo. É aquela ideia que nós sempre falamos anteriormente, por exemplo, lá na dilatação, que dizia que quando colocava 2 barras, uma de ferro, uma de aço, para ser aquecida à mesma temperatura. Porque aí tinha a questão da dilatação, que um se dilatava mais e o outro se dilatava menos. A gente dizer por quê? Porque tem a ver com a característica do material, né? Com o coeficiente de dilatação. Assim também tem a ver com essa questão da capacidade térmica. Tem cada material tem essa sua característica. Então, por exemplo, se você vai ferver uma água, né, por exemplo, você sabe que ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Mas se você vai ferver outra coisa, né, por exemplo, aí, não sei, alguma tintura, você vai pintar aí uma roupa, aquela roupa velha, mas que você gosta tanto, né? Será que ela vai, para poder ferver, ela vai atingir aquela mesma temperatura de 100 graus Celsius? Bem, possivelmente não. Pode ser uma diferençazinha, um pouco mais, né? Isso, ou um pouco menos, mas mais para mais do que para menos. Tá certo? Muito bem. Aí, vamos lá, continua. Assim, como é que eu vou encontrar isso? A capacidade térmica, ela é simbolizada por esse C aí, ok? É um C maiúsculo. Legal? Aí você tem esse Q. O que é esse Q, meu povo? É o calor. Logicamente que ΔT vai ser o quê? Variação de temperatura. Tá certo? Então,
ele equivale ao quociente, né, a capacidade térmica, entre a quantidade de calor, que a gente acabou de ver, recebido ou cedido, e a correspondente variação de temperatura, certo? Então, olha o exemplozinho bem do lado. Você tem aí essa substância, esse corpo, não sei qual é, a gente não sabe aí, mas ele vai sofrer uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, né? Tendo, para isso, recebido, né? 40 cal, ok? 40 cal, 40 calorias. Então, como é que a gente vai resolver aí? Então, nesse caso, qual é? É apenas a razão do calor recebido pela variação de temperatura sofrida. Foi de 26 graus Celsius para 46 graus Celsius, variou 20 graus Celsius. Moleza demais. Cancela um zero embaixo, cancela um zero em cima, pronto. Você obtém aí 2, não é isso? 2 o quê? Muito bem. Aí você lembra que nós estamos tratando, cadê? Como calor sendo medido em cal, né? E a temperatura medida em grau Celsius. Então, vai ser 2, mas vão ser 2 cal por grau Celsius, ok? Cal por grau Celsius. Aqui embaixo, vamos dar um zoom para poder entender um pouco melhor. O que é que ele diz aqui? Ele diz que esses 2 cal por grau Celsius vai representar, né, vai informar que para variar 1 grau Celsius, ok? Para variar 1 grau Celsius, esse corpo precisa de 2 calorias. Tudo bem? 2 calorias. Ah, professor, eu quero fornecer só 10 calorias. Pronto, então você pode fazer aí, tem uma proporção que você vai encontrar aí, ok? Fazer uma regrazinha de 3, tá certo? Se ele aumenta 1 grau a cada 2 calorias, se você der 10 calorias, ele vai aumentar o quê? 5 graus, ok? Tá entendendo? Tá gostando? Que bom. Qualquer dúvida, é só perguntar, ok? Só perguntar. Que é isso aqui, capacidade térmica. Bom dia, Kailane. Como é que mede capacidade térmica? Bom dia, Maria Eduarda. Cal por grau Celsius, ok? Qualquer dúvida, é só falar. Vamos lá, vamos para frente. Isso aqui vai estar tudo lá no Google Sala de Aula, ok? Lembrando que ontem eu já coloquei uma listinha lá. A gente vai começar a resolver hoje, ok? Pô, bem, nós já sabemos o que é. E foi, Juan? Deixa eu falar. Então, sabendo o que é capacidade térmica, né? Que é o calor, né? A quantidade de calor necessária para um corpo aumentar em 1 grau Celsius sua temperatura, né? Vamos ver agora o que é calor específico. Então, o que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Estranho, né? Pronto, vamos lá, vamos ver isso aqui. Isso aqui já foi até questão de Enem. Aqui, ó, observe que aqui é um Czinho minúsculo, tá certo? Czinho minúsculo. Esse Czinho, como ele diz, é o calor específico. Ele é a razão, certo? Do calor, né? Do calor, né? Por quem? Pela massa do corpo. Deixa eu entender. Peraí. Pronto. Aqui é um exemplo que ele deu. Vou tirar aqui para ficar melhor de visualizar, tá bom? Se preocupe não, que não tem nada difícil aí não. Variação de temperatura
Legal, 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 legal. Vamos lá. Tudo bem. Lembra, Czão, C maiúsculo, é a capacidade térmica. O Czinho, né, o C minúsculo, é o calor específico. A gente vai já continuar trabalhando com ele. Então, observa aí. Ele dá um exemplo, aonde você observa uma variação de temperatura, ok? De apenas 1 grau Celsius, ok? Apenas 1 grau Celsius. E esse corpo, ele tem o quê? Conforme o exemplo, uma massa de apenas 1 grama, ok? 1 grama, é um grãozinho, sei lá, areia, quase um grão de areia. E é fornecido a ele apenas 0,5 calorias. Qual vai ser a capacidade térmica dele? Desculpa, qual vai ser o calor específico dele? Pronto, é a razão disso aqui. É só substituir. Calor, né, igual a 0,5 dividido pelo produto da massa, que é 1 grama, vezes 1 grau Celsius, que é a variação de temperatura sofrida. 1 vezes 1 é quanto? Maria, é quanto? José, é 1. Você divide 0,5 por 1, você tem o quê? Muito bem, eu sabia que vocês iam entender, calcular. Pois bem, ó, olha aqui. Cadê meu filho? Cadê você? Cadê a mãozinha? Não apareceu, não. Tudo bem. Apareceu. Como que a gente vai saber o grama? Não, vai ser informado, ok? Essas informações aqui, se você tem, por exemplo, nessas questões aqui, você tem 1, 2, 3, 4 grandezas, né? Então, para descobrir o calor específico, eu devo fornecer as outras 3. Sempre é isso. Tudo bem? A ideia é essa. Então, ó, esse 0,5 calorias, né? 0,5 cal, né? Por grama vezes grau Celsius, o que é? Ele indica que para variar a temperatura de 1 grama desse material, né? Que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, ok? Então, você tem esse materialzinho aí que tem 1 grama. Então, para você variar a temperatura desse corpo, que tem apenas 1 grama, né? Para você variar essa temperatura em 1 grau Celsius, é necessário o quê? O valor de, né? A quantidade de calor igual a 0,5 cal. Não está aparecendo a mãozinha aqui. Tudo bem? Pronto. Mas está aqui embaixo, 0,5 aqui, ó. Não, foi a hora que rola, Letícia, a frequência ali. Onde é que tu tava, Letícia? Ok? Se tiver, a gente vai já fazer alguns exemplos para a gente poder ver isso aí melhor. Pô, bem, sabendo dessas informações, agora sim, nós vamos começar a ver aquela que é conhecida como equação fundamental da calorimetria, né? Que ela toma como base aquela ideia de como se encontrar o calor específico. Legal? Aqui ele tem bem devagarzinho, mas ó, pronto. Olha aqui a equação fundamental da calorimetria. Quem é que ela vai nos mostrar? É justamente aquilo que a gente começou a falar lá inicialmente. Aquele calor, né, que permite, né, o que provoca uma variação de temperatura em um corpo, né, sem que o seu estado físico da matéria seja alterado. Ok? Tudo bem, Madalena? Como é que eu vou descobrir isso? Pronto. Tá aqui. Calor sensível, certo? Calor sensível, lembra? Calor sensível é igual ao produto da massa. Massa de quem? É a massa do corpo, vezes o calor específico, ok? Que é aquela grandeza que mostra quanto é necessário para que um corpo, né, de 1 grama, né, que tem 1 grama, aumente 1 grau, varie 1 grau Celsius, vezes a variação de temperatura que ele sofreu, delta Tsão.
Legal? Aqui está muito devagar, né? Mas vamos lá. Pronto. Aqui ele faz apenas algumas observações aí que são bem visíveis, né? É que o calor sensível, né? É o que ele chamou de QS, ele é diretamente proporcional. A quem? A massa. A massa do corpo, né? Então, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Ok? Então, você vai assar uma carnezinha aí para comer lá no almoço. Se você botar aquele bife muito grosso, vai demorar muito mais tempo. O que você faz? Você corta um bife mais fino. A não ser que você queira fazer aquele assado de panela, aquele negócio mais, é, 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 mais gostoso, né? Mas você entendeu a conversa, né? Que acaba sendo outro prato, né? Ele também é diretamente proporcional ao calor específico, né? Que é o Czinho aqui. Aí ele fala, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Não faz sentido? Se o calor específico de um corpo, né? Por exemplo, de 1 grama, né? Se o calor específico, ele mostra quanto um corpo, né? Que tem uma massa igual a 1 grama, né? Necessita para variar 1 grau Celsius, quanto maior a sua massa, maior tem que ser o quê? Esse calor, né, não? Para poder variar essa temperatura. E, por fim, é a variação de temperatura que a gente já conhece, né? Que ela é justamente a variação aí que ocorreu ou que você necessita, né? Para que ocorra, por exemplo, Maria, meu Deus do céu. Legal. Será que é cobrança? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Se tiver, diga aí. Ou diga de novo. Ou bem. É a questãozinha da lista. A lista já está lá no Google Sala de Aula. E nós vamos resolver ela aqui. Vamos lá. Dá tempo? Dá. Um corpo de 500 gramas, não é isso? Então, é a massa dele, de 500 gramas. Que se encontra a uma temperatura inicial, né, ó, T0 igual a 25 graus Celsius, de um aquecedor, recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível, ok, igual a 5.000 cal, atingindo a temperatura de 30 graus Celsius, de final, né? 30 graus Celsius. Ao final do processo de aquecimento, determine o calor específico. Então, quer saber, ó, qual é o valor de Czinho? Ok? Esse corpo. Como é que nós vimos? Calor sensível é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Você tem tudo isso aqui? Tem. Então, é só substituir. Não é isso? Quem é o calor sensível? Acabou já? Não. 5.000. Quem é a massa? É 500. O calor específico, eu sei não. Quero saber quanto é que é. E qual é a variação de temperatura? É 30 menos 25, né? É o final menos o inicial. Você pode fazer antes. Eu fiz logo aqui só para a gente poder ver aí direitinho. Então, 5.000, vou repetir aqui, igual a 500 vezes C, vezes quanto? 5. Ok? Então, quanto é que é 500 vezes 5? 5 vezes 5? 25. Não é isso? Então, ó, 5.000. Exatamente, Fagner. 2.500 C. Pronto, ó. 2.500 está multiplicando, ele vai vir dividindo, né? Só que eu vou botar para cá. Outro lado. Então, fica 5.000 dividido por 2.500. Cancela 2 zero embaixo, cancela 2 zero em cima. Quanto é que é 5 dividido para 25? Muito bem, Maria. Muito bem, José. Tá? 2. 2 o quê? Cal por grama vezes grau Celsius. Letra D, de doido para que a pandemia passe, ok?
Próxima aula a gente vai resolver os restantes, ok? Qualquer coisa aí, é qualquer coisa. Tchau, meu povo, até mais. Até a próxima. Depois vai estar lá no Google Sala de Aula.